basta você comprar um sal, que é o tiosulfato de sódio ou hipossulfito de sódio, que é a mesma coisa. 1 grama para 10 litros d'água. Aí você compra 1 quilo de pó desse sal, né, e esquece, cara. Se for exclusivamente para anular o cloro. Eu não confio muito na fornecedora de água aqui, mas obrigado pela dica, professor Mal. Essas casas de produtos químicos, né? Você acha isso com muita facilidade. Eu não uso nada. Eu dou um descanso na água, eu tenho umas caixas que ficam aerando, e isso fica aerando lá uns 3, 4 dias. E como a gente usa planta nos aquários também, TPAs pequenas e tal, eu não uso nada, não. Até mesmo porque... Eu também evito, mas para uma emergência, pode-se lançar mão desse recurso. A gente usa de vez em quando, a hora que vai ter uma exposição, alguma coisa assim, é que aparece uma demanda maior. Vamos começar a puxar a nossa prosa? Já ajeitei aqui uns vídeos aqui. Estão dando uma resgatada aí, né? Nós vamos falar sobre julgamento dos Ryukins, né? E naqueles 2 livros, naqueles 2 materiais que o Minoru enviou, naquele livro Goldfish, Verities and Genetics, uma das coisas que eu tinha dúvida, aqui clareou para mim, que parece que esse aqui, pelo que eu li nos 2 materiais, há uma aceitação por parte de americanos e ingleses com esse sistema. Então, a minha dúvida era essa aqui, ó. Então, sobre o que pontuar e qual o peso que eles dariam para essas pontuações. E eles deram pesos iguais. Eles deram pesos iguais para essas 5 características. E, para mim, isso facilitou enormemente a compreensão. E é aquilo que eu tinha comentado com vocês. Eu imaginava que isso aqui, esse peso que eles dariam, isso poderia mudar a forma de avaliação, porque quando a gente olha para um peixe sem um sistema de pontuação, a gente olha para ele e fala assim, eu gosto mais desse ou eu gosto mais daquele. E quando a gente passa a utilizar um sistema de pontuação, pode ser que eu dou nota máxima em 4 características e chego aqui em condição e comportamento aqui e dou uma nota muito baixa. Então, só nesse aspecto é que o peixe perde ponto. Então, pode ser que o que numa avaliação só visual teria um resultado, quando eu uso um sistema de pontuação, isso direciona para outro lugar. Então, isso aí que eu queria comentar com vocês, que para mim eu achei interessante ter encontrado isso. Sem dúvida, que já é, inclusive, um rumo, né, em termos do que nós iremos adotar. Eu não sei se todos chegaram a olhar o material que o Minoru mandou em termos de pontuação da Sociedade Britânica, né, que já trouxe as fichas com pontuações, parará. Bom, eu queria chamar a atenção para um detalhe. Se nós formos olhar aquelas fichas da forma como estão, que esse padrão, inclusive, de avaliação, ele é um padrão mais antigo, nós vamos detectar que, em relação à cauda dos peixes, seja ele bemequim, riuquim, oranda, é tudo cauda de véu, é aquela cauda virada para baixo, que foi quando esses peixes chegaram para o Ocidente. O padrão que era direcionado, vamos dizer assim, eram os caudas de véu, e que hoje não é mais. Então, hoje, a morfologia da nadadeira caudal é exatamente o contrário, né? É a cauda aberta e mais em pé. Então, esse padrão é interessante, sem dúvida, mas ele não atende à morfologia caudal atual. Porque se nós formos usar, né, eu estou falando assim, se a gente fosse adotar dessa forma, a gente inviabilizaria todas essas variedades novas, cujo padrão de nadadeira caudal é totalmente diferente. Mas é interessante, né, tê-lo
ter esse padrão como referencial, só pontuando de forma diferente a morfologia caudal, como ponto de partida. Mauro, essa é uma questão muito interessante, porque a gente nota que no caso dos quinguios, o padrão ele é meio que, né? Ou seja, você tem na Europa, na Inglaterra, um padrão, eles desenvolvem um caminho e criam um padrão. Você vai para a Tailândia, tem um padrão. Você vai para, né, com particularidades, etc. Você vai para o Japão, tem outro padrão. Enfim, é diferente. Isso é uma coisa que dificulta, de uma certa forma, né? Porque esse tipo de particularidade, vamos dizer assim, meio que regionalizada, né, no globo, vamos dizer, coloca os países, ao mesmo tempo que dificulta, ele abre uma brecha para você, de fato, criar os padrões, né, do ponto de vista de particularidades que você queira introduzir, né, ou seja, que grupos, que países, etc., queiram introduzir, né. Isso, na verdade, no caso de cães, não existe, né, porque no caso de cães, o país de origem do cão é que estabelece o padrão e o resto tem que se adequar àquele padrão, né? Que gostando ou não gostando, você tem que se adequar àquele padrão do país de origem. E ao longo do tempo aquilo vai mudando eventualmente, né? Ao longo de décadas, né? O país de origem vai amadurecendo, vai evoluindo, entre aspas, a raça, né? E vai adequando, e o resto do mundo tem que seguir aquilo, né? Do ponto de vista da Federação de Sinofilia Internacional, né? Agora, no caso dos peixes, acredito que no caso dos quinhos, especialmente, isso não funciona assim, né? Isso é meio que regionalizado, como eu disse, né? Acaba que um determinado país cria um padrão dentro de uma lógica que ele desenvolveu, né? Alguma variedade, alguma raça, né? Ali dentro, e com particularidades, e a partir daí ele estabelece que aquilo é o padrão dele, né? E ponto final. E não leva em conta, muitas vezes, o que ocorre no Japão e na China, né? Ele acaba criando uma dissidência, vamos dizer assim, né? Enfim, é uma curiosidade, mas, por outro lado, dá uma perspectiva de criação, né? Assim, permite que se cresça, né? Que se crie novidades, né? Na verdade, né? Porque quando você centraliza num único país, você restringe muito isso, né? Porque acaba que você tem que adequar ao que eles querem lá na origem, né? E nesse caso, não. Mas é só um comentário em cima do que você falou, que é extremamente pertinente. Não, mas é interessante essa sua abordagem pelo seguinte: aquele outro material que o Mário postou lá no início, de pontuação, um arquivo, né, que está em japonês, né? Aquele arquivo, por exemplo, se reporta a apenas 3 raças de King, que são raças que foram desenvolvidas no Japão. Então, eu acho que, como referência, talvez nós possamos ter como ponto de partida a raça. Qual é a origem? Onde ela surgiu? Quem a selecionou? Seguindo aproximadamente essa ideia que você colocou da questão dos cães, né? O nosso peixe de hoje, por exemplo, é um negócio assim interessantíssimo até para a gente poder conversar. Se vocês pegarem livros mais antigos de Químbio, quando você tem imagem daquilo que é chamado de ryukin, é um peixe que é pouco mais que um fanteio. Por quê? Lá nas origens, né, quando esse peixe foi encaminhado para o Japão, ainda tem, inclusive, a questão aí de denominação, os japoneses, ao receberem essa raça, vamos dizer assim, né, começaram a trabalhar a questão da corcunda, do ramp, e fizeram um aprimoramento na raça Ryukin,
que acentuou enormemente a altura de dorso. O bicho foi lá para cima, né? Então, o padrão, vamos colocar assim, a princípio, o padrão original do Ryukin chinês para o padrão original do Ryukin japonês já tem uma diferença enorme. Então, na atualidade, inclusive os chineses adotam o padrão japonês de Ryukin com a corcundona. E é bem interessante, né? Foi a evolução da raça, vamos dizer assim, né? As coisas vão evoluindo, vão caminhando. Hoje até alguém brincou no grupo, não, se o padrão esse, hoje então estou feliz, tem lá um conjunto de Ryukins, meus peixes foram promovidos, né? Alguém brincou no grupo com isso. Então, o padrão atual de Ryukin é a corcunda, né? O ramp, como é equivalente para os Demekin, os telescópios. Na modernidade, o padrão telescópio Ryukin, a morfologia corporal é a mesma, em termos de altura, né? O que diferencia o telescópio do Ryukin é o olho protuso. Acabou. Tanto é que são raças, são linhas para você trabalhar paralelos em termos de cruzamento. Que você mantém uma e outra. A diferença vai ser um par de gene recessivo, que é do Demekin, que é muito interessante, por sinal. Você ter linhas variantes para cruzamento. Então, nesse sentido, eu acho que é interessante a gente ter uma visão. Talvez fosse interessante, Mário, colocar já algumas imagens como ponto de partida, né? Antes da gente passar para as imagens, já coloquei algumas imagens aqui mais à mão para a gente poder dar uma passeada por elas, mas em cima desse comentário do Hermínio, uma coisa para mim também que surge dessa história toda é que, tradicionalmente, os ingleses são pessoas sempre com uma rigidez muito grande, ao passo que os asiáticos, no extremo oposto, numa flexibilidade muito grande. E o que a gente percebe é que a tendência, não só nos quinhos, mas em outros peixes, em outras variedades também, não tem um interesse muito grande de um estándar que seja obedecido ao pé da letra durante longos períodos, porque as coisas elas vai perdendo a graça. O desafio é ir colocando mais pimenta no processo de seleção e criando novos padrões. E é por isso que a gente vai vendo aí quais são as tendências atuais. As tendências são peixes mais curtos, com olho de Demekin, com corcunda, com a cor tal, com a nadadeira assim, que está somando os diferenciais está unindo diferenciais de várias linhas, de várias famílias, concentrando num animal que vai ficando único. Então, dado esse dinamismo, eu acho que a gente precisa exatamente essa questão que a gente já veio falando na última reunião. Não precisamos nos ater ao sistema do país A, B ou C, e sim saber quais são os padrões. E independente se uma cauda está curta e outra cauda está longa, a cauda curta e a cauda longa, cada uma tem o seu espaço, mas se tiver uma dobra é defeito, se tiver meio torta é defeito, e não a gente pontuar em relação a comprimento, né? Principalmente que, no momento mais atual, o pessoal está dando uma preferência para peixes de cauda curta. É o caso do oranda, como você colocou, do Ryukin, o próprio Demekin, peixes mais curtos e também de cauda curta, né? Então, é a tendência atual, vamos dizer assim, né? A gente observa, por exemplo, que uma coisa que fica bem caracterizado nesse aspecto aí, que o Hermínio colocou muito bem em função das regionalidades, né? Quando a gente fala de Ranchu, né, que vai ser o ponto para a gente discutir um pouco mais à frente, hoje está muito claro, pelo menos 3 linhas diferentes de Ranchu, né? Considerando o padrão japonês, o padrão tailandês e o padrão chinês, né?
Então, em função dessas seleções, a gente tem que começar a definir, né, onde a gente vai, né? Não tenho nada contra nenhuma das três, acho todas as três muito interessantes, tanto é que eu tenho as três linhas distintas, né? Mas eu acho que assim, é importante a gente definir, porque vai ter que ter diferença de uma coisa para outra, porque não dá para colocar tudo no mesmo balaio, porque de cara, ou você desclassifica dois, né, porque está fora do padrão, vamos dizer, escolhido, ou a gente vai ter que fazer uma adaptação. Então, nós vamos ver que, na realidade, os padrões que a gente conseguir encontrar, entender, serão interessantes como referência para nós. Né? É um ponto de partida, mas não é nada fechado, que tem que ser aquilo, como eu coloquei já de início. Né? O padrão lá em inglês, né? Se nós formos colocar, seguir à risca aquilo ali, e como você falou, eles são extremamente conservadores, e são, né? Já como diz, tira, desclassifica o que a gente tem de moderno hoje e que é muito interessante, por sinal. Isso aí. Eu vou começar, então, compartilhando umas imagens daquelas que o Fábio colocou lá, porque aquelas imagens, inclusive, tem alguns questionamentos que eu acho que fica legal para a gente poder ir puxando outras conversas aqui. Uma coisa que eu fiquei na dúvida a gente vai olhar os peixes de lado ou por cima? E uma coisa que eu achei assim, tem sentido olhar um rio-quim por cima? Quer dizer, vamos ver o que o Mauro fala ali, mas eu te diria o seguinte, quem define se a gente vai olhar de lado ou por cima é a raça. Então, a raça e o modo de seleção, então, o ranchu japonês é por cima, o chinês já é lateral. Agora, independente do processo de seleção, de qual é a vista principal num julgamento e tudo mais, todos os peixes, o criador, o selecionador, tem que olhar por cima, tem que olhar de lado, tem que olhar na mão, porque se você não olhar o peixe por cima, mesmo que ele seja de visão lateral, você pode incorrer em erros graves de desvio de coluna, desvio de nadadeira, e que você não vai ver isso. Há umas, sei lá, uma meia dúzia de reuniões aí para trás, eu mostrei para vocês, coloquei lá no grupo também, um rio-quim maravilhoso que eu tenho aqui em casa, mas que ele tem a boca torta. Ele tem a boca torta e eu só fui ver isso na hora que eu olhei de cima e muito próximo dele. É o rio-quim. Pois eu não achei outro boca torta um dia desses. Então, assim, a questão da observação, e aí entra aquelas questões que a gente já conversou em reuniões anteriores, né? Dada a prolificidade dos peixes, uma fêmea de king põe 2.000 ovos. Se a gente dá uma bobeada num processo de seleção desse, você vai ter um comprometimento e o pior é isso, e aí a genética é extremamente cruel, porque pode ser que nada disso apareça na F1 disso. E aí, daqui 3 anos, é que você vai começar a aparecer uma bicharada toda torta e que você não vai conseguir. Aí já é tarde para poder querer limpar o negócio. Então, o critério de seleção e a observação dos peixes que vão entrar para a reprodução é questão crítica. Na realidade, né, aquilo que o Mário falou, e eu concordo plenamente, né, para quem vai trabalhar com a seleção, eu só acrescentaria que tem que olhar por baixo também. É por cima, por lado e por baixo também, para frente, atrás. Né? Você tem que observar o bicho como conjunto todo. Para a exposição, a escolha é em função da raça, não resta a menor dúvida. Né? Por exemplo, o rio-quim, né, com o padrão atual do rio-quim japonês, ele foi selecionado para ser visto lateralmente. Visto por cima, a maioria das pessoas nem consegue, às vezes, perceber qual é o nível de corcunda que ele tem. Visto por cima, então ele é para ser visto lateralmente. Diferentemente no caso do ranchu japonês, que ele tem que ser visto por cima. Lateralmente é outra coisa, totalmente diferente. Né? Então, a raça é que vai determinar, né, o ângulo de visão que nós devemos ter no caso de um julgamento. E que esse eu tenho dúvida, se ele é um
você olhar ele pela cauda 360 ou você olha ele pelo ranch? Ou ele é uma raça própria que quer as duas coisas juntas? Um Ryukin e não me lembro o nome agora, rabo de baleia. Tosaquim. Tosaquim, isso. Aí é um Ryukin e Tosaquim junto? Na O que está realidade, escrito ali na... Não sei. aí complicou. Na realidade, o que acontece? Né? Existem duas correntes, duas versões para a origem do Tosaquim. Não é Tosa, é Tossa. Né? O japonês SA é Sa. O Za é com ZA. Então, é Tosaquim. No caso do Tosaquim, existem duas correntes, como eu estava dizendo. Uma que foi cruzamento do Ryukin com uma variedade de Ranchu, que é um Ranchu de Osaka, né? O Osaka Ranchu, e o Osaka Ranchu tinha uma cauda bem aberta, e com cruzamento com o Ryukin, ele deu essa abertura de cauda, né? E o alongamento da cauda, que era típico dos Ryukins antigamente. Hoje nós temos Ryukin de cauda curta. Então, pegou a abertura de cauda do Osaka Ranchu com a morfologia corporal do Ryukin, comprimento de cauda do Ryukin. Tá? Então, essa é uma corrente. Existe uma outra corrente que diz que o Tosaquim ele é uma mutação a partir do Ryukin, que não teve outros cruzamentos. Foram pegando Ryukins de cauda mais aberta, foram sendo selecionados, ampliando a abertura de cauda, e assim chegou nele. Eu posso dizer, da minha experiência, que eu acho que os dois caminhos são plausíveis, não tenho a menor dúvida quanto a isso, porque tudo isso é herança poligênica. Então, por uma via ou por outra, você pode chegar no mesmo contexto. Eu venho fazendo a minha linhagem de Tosaquim a partir... Meu ponto de partida foram os Watonai, porque eu não tinha nem Ryukin. Então, eu fui selecionando Watonais de cauda mais aberta, que tivesse um pouco mais de corcunda, né? E é uma linha, inclusive, de construção, para mim, paralela, né? Tanto para os Ryukins quanto para os Tosaquins. E assim eu venho trabalhando neles. Ok? Não sei se clareou aí, Fábio. Nessa mesma carona aí, o Fábio tinha colocado essas imagens aqui, tinha colocado uma pergunta se aqui estava mais para Ryukin ou se seria um Oranda. Eu acho que esse aqui é um Oranda, né? Isso é uma Oranda, sem dúvida. E um padrão mais antigo. Né? Cauda bem longa, dorsal bem alta. Né? O ângulo da foto aí, talvez, nos dê uma impressão de mais altura no peixe. Né? Mas não obrigatoriamente. Mas esse é o padrão mais antigo dos Orandas. E por falar em altura, uma das coisas interessantes é aquela, não sei em qual desses materiais aí, mas é interessante a gente ter como referência, né, que o Ryukin a altura é 80% do comprimento do corpo, né, para poder a gente ter dentro da cabeça uma proporção de altura e comprimento de corpo, né? Na realidade, hoje, o que eles preconizam que o corpo do peixe seja praticamente um círculo, onde se pretende chegar, vamos dizer assim. Né? Como nós já conversamos anteriormente, não existe peixe perfeito. Né? Essa é a frase do Sakai. Né? Não existe perfeito, nós estamos buscando a perfeição. A Roberta nos falou isso com muita clareza numa das reuniões anteriores. Então, o padrão corporal hoje de um Ryukin é um círculo. Um círculo. Né? Tanto é que o que é valorizado é o quê? A questão do ramp. Só que tem que levar em consideração que essa proporção, e essa imagem aí está legal, que ele está razoavelmente bem redondinho, o que tem acima, em termos de altura da cabeça, também tem que ter abaixo, na questão do abdômen. Né, para fazer esse círculo, a cabeça ficando na posição centralizada e o corpo completando o círculo, tanto para cima quanto para baixo, para o peixe ficar equilibrado. Então, aqui,
se eu traçar duas linhas laterais entre a inserção cranial, né, da cabeça ali, e a inserção ventral da cabeça, o mesmo comprimento que tiver para cima tem que ser o mesmo comprimento que tem para baixo? Semelhante a isso. E aí se aproximaria do círculo. Isso, a princípio, sim. Mas se nós observarmos, por exemplo, esse peixe, se você traçar uma linha aí, pegando da cabeça com a nadadeira peitoral, você vai ver que ele tem um pouco mais para baixo do que o que ele tem para cima, no dorso. Correto? Correto. Observa que existe o ideal e existe aquilo que é o que a gente tem. Por exemplo, eu tenho peixes que a região abdominal é extremamente desenvolvida e o ramp nem tanto, né? Já tem o peixe que tem um ramp mais desenvolvido e abdominal nem tanto. Isso é uma variabilidade. Então, o que você tem que fazer? Escolher esses peixes buscando os opostos que se complementam para tentar alcançar esse ponto de equilíbrio. Okay. E observa que isso só considerando o formato do corpo. Essa questão da forma da cabeça aí também tem correntes diferentes, que é outra coisa. Tem uns que apreciam que a cabeça seja retinha, né? Da boca até o início do ramp, seja reto. Mas tem ryukins maravilhosos que apresentam uma leve curvatura nessa região superior do crânio. Você vai desclassificar o bicho por causa disso? Eu não. Né? Principalmente se é um peixe já com mais de 2, 3 anos. Que às vezes o pessoal confunde, acha que o peixe está começando a formar o EN, e não é o EN. Né? Às vezes é um pouco de acúmulo de gordura em cima do crânio, entre o crânio e o epitélio. Né? Porque o EN é crescimento epitelial. Né? Então, aí, como dizer, é uma questão de gosto. Os peixes novinhos, você vê isso assim, a cabeça formando, deixa eu ver se eu consigo aqui, formando um biquinho, né? Retinho. Mas, à medida que o peixe vai envelhecendo, ele vai acabar tendo algum acúmulozinho de tecido adiposo na porção cranial. E isso seria, como diz, justificado para desclassificar o bicho? Eu tenho dúvidas. Aí você observa esse peixe aí, ele tem uma linha de crânio curvada. Sim. Né? Mas esse bicho não tem o EN. Ok? Ele não tem crescimento epitelial, né? de crescimento de tecido epitelial. Ele tem uma ligeira curvatura. O que ele tem, por exemplo, que, a meu ver, não fica muito legal, que ele tem o ramp, mas o ramp faz uma curva e vira para a horizontal, para sair a inserção da dorsal. Isso deveria ser uma linha mais alta, na minha forma de ver. Não sei se vocês estão percebendo isso. Essa curvatura do ramp, né, não é o melhor. Gozado, de todos os peixes que eu olhei, esse aqui eu achei o mais bonito. Achei Não, ele o vermelho muito e branco bonito. é bonito, cara. Ele atrai muito. Esses 3 puladinhas que ele dá, né? A cabeça meio redonda, o ramp redondo e depois a dorsal redonda, eu achei bem uma harmonia bonita. Eu achei esse peixe um dos mais bonitos dos que eu vi. Até deixei ele separado aí por conta disso. Eu estava perguntando a questão do formato da cabeça, porque num desses materiais que eu li, eu andei lendo muita coisa, então eu não dei uma bobeada e não registrei o que eu estou pegando de cada lugar, só lembrei daquela questão da pontuação ali do material que o Minoru compartilhou. Mas num desses materiais falava do seguinte, que a cabeça ela tende a ser um pouco menor que as cabeças normalmente encontradas, porque isso, inclusive, destaca mais o ramp, né? À medida que a cabeça fecha um pouquinho, ela destaca mais o ramp. Uhum. Que aqui dá para ver isso claro, né? E tem um detalhe muito interessante nisso daí, Mário, que você falou, que foi bom você falar, porque aí me fez buscar, né?
quando você olha a cabeça de um bom ryukin, né, você tem aquele Vzinho da cabeça, né, e em cima, a largura da cabeça não deve ser muito grande. Por quê? A cabeça mais larga em cima é característica de crescimento de Wen. Ok? Fica tipo um biquinho de papagaio para o resto do corpo. Ela não deve ser muito aberta. Bom, voltando para o peixe, outro detalhe aqui que chama atenção, né? A gente vê que esse peixe tem uma dorsal muito inclinada. Pode ser o momento da foto, mas pode ser que seja assim mesmo, né? Por isso, o vídeo nos ajuda a ver se é em função da movimentação do peixe ou se tem caída mesmo, né? Então, são alguns aspectos. O colorido desse peixe está maravilhoso. Eu sou suspeito para falar, embora minha paixão seja os ceibuns, mas o segundo plano são os saraçá, os vermelho e branco, né? Eu acho, quando o bicho é vermelho e branco, a tonalidade de vermelho ressalta muito mais, fica muito mais chamativo. Gosto muito de peixe vermelho e branco. Observem esse peixe aí agora, né? Esse peixe provavelmente é um peixe jovem, né? O ramp não está tão desenvolvido. Esse era o padrão antigo de ryukin chinês. Eram peixes desse tipo que chegaram com essa morfologia, vamos dizer assim, que foram encaminhados para o Japão. E aí os japoneses, a partir disso, aprimoraram, acentuaram o ramp para o padrão moderno de ryukin. Por exemplo, naquele sistema de classificação lá dos ingleses, seria um fanteio. Tá. Podemos dizer, então, que o padrão antigo era losango, era juntando cabeça e corpo no formato de um losango, e hoje seria somente o corpo de uma forma mais circular. Exatamente. Tá, ok. Se nós pegarmos aquelas imagens que nós vimos na reunião passada, dos Watonai, Sim. o Watonai é um peixe um pouco mais alongado. Sim, sim. Né? Sim. É um peixe um pouco mais alongado. Sim, e aí é aquela questão, tudo isso, né, se encaixa geneticamente falando na questão de herança poligênica. São vários genes envolvidos nessa terminação final da morfologia do bicho. Que observem que é bem característico, quando eu disse da vez passada, né, que o Watonai é o quê? É um akin cruzado com um ryukin. Você tem o extremo de comprimento com o extremo de encurtamento. Aí você tem algo intermediário. Por isso que eu comecei, a partir dos Watonai que eu tinha, começar a selecionar a minha linha de ryukin, porque eu não tinha ryukin e não tinha acesso até então. Hoje está mais fácil conseguir, né? Hoje nós temos alguns parceiros aí que fazem esse trabalho, inclusive de envio, bacana, né? Mas até tempos atrás não era tão simples assim você conseguir. Então, esse peixe, por exemplo, né, nós poderíamos dizer que é praticamente um precursor do ryukin moderno, que é bem mais alto, mais corcunda. Se você observar, inclusive, ô Minoru, quando você fala de traçar as linhas, observe que o volume abdominal dele é bem maior do que o volume dorsal, dá quase o dobro. Bem barrigudo. Né? Então, teria que selecionar o quê? A altura do ramp. Sim. Isso considerando a morfologia corporal. Mas é o que você comentou também, né? Pode ser que é um peixe novo e pode ser que esse ramp ainda vai desenvolver um pouco, né? Sim. E o mais curioso não é isso. Você falou isso daí agora, me chamou a atenção para mais um detalhe. Eu, dando umas buscadas na internet, eu já tinha observado, né, na minha prática do dia a dia, que a coluna de água favorece mais o crescimento do ramp. Os ryukins não devem ser criados em ambiente muito raso, diferente daquilo que é preconizado para os ranchus, né? E eu encontrei um site japonês que chama atenção para isso. Olha que coisa curiosa. Porque eu tinha observado isso, eu já tinha até comentado com algumas pessoas a esse respeito, e hoje eu tive essa confirmação no site japonês.
Eles chamam atenção para uma maior profundidade de coluna da água que ajuda, favorece o desenvolvimento do ramp. Professor, deixa eu aproveitar, então, vou fazer outra dúvida que eu fiquei. Eu reparei que a maioria dos Ryukin que eu achei foto e mesmo vídeo, eles têm as dorsais com muito mais acúlios do que as outras raças. E bem mais armadas, assim, numa impressão, tá? Isso seria porque essa musculatura toda do ramping levanta mais fácil os acúlios e, vamos dizer, proporciona maior quantidade de acúlio também? Bom, nós temos dois aspectos a serem considerados. A extensão da nadadeira dorsal, né, se deve a esse número de espinhas, né, acúlios, como você está colocando. Isso é herança poligênica. Pode ter mais ou pode ter menos. Para o padrão Ryukin, o padrão de peixes que era característico até pouco tempo de nadadeiras longas, né, era mais importante a altura da dorsal. Você vê, por exemplo, esse peixe, ele tem uma dorsal mais alta. Hoje, tem vários Ryukins com um ramp bacana e nem tem dorsal tão alta assim. Tudo é questão do direcionamento da seleção que se faça, né? Você pode ter Ryukins com a dorsal mais comprida ou dorsal mais curta. Se nós pensarmos que o Ryukin ele tem um encurtamento de corpo que é provocado pelo encurtamento de vértebra e também redução do número de vértebra, isso certamente vai implicar também em redução dessas espinhas da nadadeira dorsal, e que independe do comprimento para dar altura. Okay? Mas não é o que eu tenho reparado, não, Mário. Eu não tenho reparado isso, não. Eu tenho reparado que mesmo os que são mais curtos têm uma maior quantidade de acúlio. Mesmo esse aí, ó, que é o que a gente tem usado. Mas ele observa, tem bastante acúlio, peixe, parece os beta de cauda dupla. Sim. Se você pega o vermelho, ele tem uma dorsal muito mais extensa do que esse cálico. Olha a extensão da dorsal desse peixe. Sim, vai até a cauda. Sim. Agora, a altura já não é tanto quanto o anterior. Então, esse número de espinhas na dorsal, isso é herança poligênica. Tanto é que você vê nos cruzamentos que você faz de peixes sem dorsal, quando você cruza com peixe de dorsal, dá uma variabilidade enorme. E considerando que nós temos peixes sem dorsal que são de corpo longo. Então, a frequência do número de espículas, né, de espinhas na região dorsal, também é uma herança poligênica. Ok? Então, você pode ter peixe com dorsal mais longa ou dorsal mais curta, mais alta ou mais baixa. É a variabilidade gênica no resultante do cruzamento feito. Aí nós vemos um peixe, né, que tem uma dorsal mais alta, embora ela faça uma leve curvatura, ela tem uma depressão logo no início, mas ele não tem, esse peixe aí específico, não tem um ramp tão desenvolvido. Você vê que a cabeça está muito próxima, inclusive, da dorsal. E esse peixe apresenta um pouquinho de wing. Isso é um oranda, praticamente, né? Provavelmente mais jovem. E um detalhe interessante que me veio aqui agora. Observem a nadadeira ventral desse peixe, o comprimento dela. Ok? Que o padrão atual, voltado para Ryukin, não contempla essa nadadeira tão alongada assim. Esse peixe, por exemplo, ele tem a ventral com um comprimento razoável, comparado com aquele outro saquinho, esse outro também, tá vendo? Os peixes modernos já não têm essa nadadeira tão comprida, porque existe uma correlação do comprimento de cauda com essas nadadeiras, as ventrais. Geneticamente tem essa correlação. Como os peixes hoje são de cauda curtinha, aí, ó,
Olha isso daí. Está bonito o peixe, está maravilhoso. Já tem um ramp bem pronunciado, uma dorsal enorme, mas a pélvica dele é curtinha, que acompanha a cauda, que também é curta. É um peixe maravilhoso. Uma distribuição de pigmentação fora de série. Bonito. A cabeça fazendo exatamente aquilo que a gente tinha conversado antes, Mário, que você chamou a atenção, e o ramp sobressaindo logo após a cabeça. É um peixe maravilhoso. Esse seria o padrão hoje, né, professor? Você pode considerar o padrão de Rio Quinto hoje? Seria esse aí? O padrão moderno hoje é voltado para peixe, sim. Ok. Chamo um detalhe, que essa dorsal dele poderia, no início, ser um pouco mais alta. Você vê que ela vai crescendo e depois cai, né? Dependendo do peixe, esses primeiros raios aqui, eles são mais altos, são mais compridos, mais alongados. Mas o conjunto aí está extremamente harmonioso. É um bicho muito bonito. Esse peixe é maravilhoso. Vamos lá. Está saindo? Tá. Sobre a dorsal desse peixe, o comprimento total dela está chegando até um pouco além da inserção da nadadeira caudal. Isso, como que eu interpretaria entre esse e um animal que tivesse uma nadadeira dorsal mais curta? Por exemplo, que chegasse até o pedúnculo, ao invés de avançar até a nadadeira. Chegasse até o pedúnculo caudal, mas não assim tocasse a nadadeira caudal. Na realidade, se você olhar a inserção da nadadeira dorsal dele, ela acaba antes de chegar na cauda. O prolongamento dos raios da dorsal é que chegam na cauda. Sim, Percebe sim. que tem uma lacuna embaixo ali? Tem uma areazinha meio azulada que não tem nadadeira ali. Tem um espaço. Então, a inserção da dorsal desse peixe está maravilhosa, né? O prolongamento dos raios finais da dorsal é que estão encostando na cauda. Está muito bonito esse bicho. O equilíbrio dele está fora de série. Tá, ok. Ok? Então, Ok. você vê que tem um pedacinho de pedúnculo que não tem nadadeira caudal. Sim. Isso daí significaria, inclusive, um encurtamento muito acentuado do pedúnculo, que poderia desequilibrar o peixe, inclusive na natação, se a nadadeira dorsal chegasse até o final, entendeu? Na coloração, esse peixe não é alcálico porque ele não tem a escama, aquela escama né? Metálica, né? Não, ele tem. Olha o centro dele aqui, ó. Sim, Olha sim. bem no meio. Você vê duas Sim. escamas metálicas aí sobressaindo. Mais embaixo tem mais duas, um pouco antes. Ele tem algumas escamas metálicas. Tá. Até mesmo o Minoro, porque esse padrão de coloração, Ah, até hoje, eu não vi em peixes completamente metálicos. tá. Eu não conheço peixe totalmente metálico que permaneça preto e vermelho. Por Ele é ele, um peixe em estágio de despigmentação. E nos cálicos, sim, nos cálicos eles permanecem. Quer dizer, pode permanecer, né? Não obrigatoriamente. por ele ter o olho vermelho, aí significa que ele veio, ele é proveniente de algum índio vermelho. Certamente, é cruzamento de linha vermelha. Baseado na frase aí do Sakai, qual o defeito desse peixe? O início da nadadeira dorsal dele, ela vai fazer uma curva ascendente. Não, ela poderia vir lá em cima, desde o início, e caindo. Então, para minha análise, né, não estou desmerecendo o peixe, muito antes pelo contrário, ele está lindérrimo, né? Mas essa dorsal dele poderia ser mais alta aqui no início, como nós vimos em outros peixes antes. E outro aspecto, mais reto, aqui, né? nessa imagem, o final da cauda dele, embaixo, também não desenvolveu adequado. Está faltando um pedaço. Na caudal embaixo. Isso. Eu não sei se é um defeito aqui da foto, mas aqui também parece que tem uma... Eu não sei se aqui é separando uma nadadeira da outra,
ou se ela tem uma falha aqui. Ó. Ou falha ou despigmentação. Agora, o Mauro, além da questão, então, assim, o ideal é se essa dorsal fosse mais reta aqui e depois ela viesse caindo, né? Exatamente isso que você desenhou. Agora, além disso, ela tem um resquício, como que chama esse resquíciozinho aqui de um dos espinhos aqui que não formou direito? Isso tem um nome específico? Não, isso é bastante comum nos ciprinídeos. Às vezes ter um ou dois espinhos mais curtos no início. Nem todos os espinhos iniciais crescem tanto, né? Na extensão toda. É comum você ter algum espinho mais curto, mas o ideal seria. O ideal seria tipo um cascudo, né? Tipo a dorsal do cascudo, assim, bem em pé, né? Agora, continuando aí nessa pergunta do Sérgio, proporcional o peixe é lindo, maravilhoso, mas proporcional ao tamanho dele, a cabeça está um pouco grandinha, né? Ela podia ser menor um pouco, né? Poderia sim, mas eu acho que uma das coisas que está caracterizando aparentemente essa cabeça maior é essa mancha preta na região do opérculo que está estendendo para o corpo. Aí dá a impressão que ele tem uma cabeça maior. Sim. Se você olhar o limite na porção apical, onde começa o ramp, né, e descer uma linha para baixo, né, você vê que a mancha se estende para o corpo. Né? Ele poderia ter uma cabecinha menor? Sim, mas pode ser que seja um peixe novo também, que vai diferenciar mais à medida que ele crescer, vai desenvolver mais o ramp, vai ficar ainda mais harmonioso. É aquele negócio, você jogar o peixe num momento e em outros momentos, pode dar diferença. Né? Você entende bem disso, que é o processo de crescimento animal. E ainda continuando aí, Sérgio, o outro defeito é dele não ser nosso, né? Era isso que eu ia falar, o Mário falou antes. Eu não estou na casa de nenhum de nós. Se ele fosse nosso, já ia ter todo mundo, ia ter filhote dele daqui a uns tempos. Boa, gostei. Exatamente isso. Aí tem assunto para tudo, desde os defeituosos, aí tem padrão tailandês, aí tem o brasileiro que tem o ramp mais alto ainda. Para mim, o que me chamou a atenção, assim, logo de início, foi esse branco aqui, que parece que ele tem mais altura de corpo do que comprimento, né? Ele ultrapassou o círculo, né? Em termos de altura, né? E sendo mais acentuado na região abdominal. Sim, sim. Aqui, ó, esse aqui é o formato que você falou da cabeça levemente encurvada, mas que, assim, dá mais destaque no ramp, né? Sim. Esses peixes têm que idade? Então, esses peixes devem ter 1 ano e meio no máximo. O importado aqui, ou tem mais de um, Douglas? Tem mais de um. Tem uns que tem o rabo, a nadadeira caudal virada para cima, que para mim é um defeito. Ele é tailandês junto com aquele outro de carinha branca. E o mais bonito, que é bem parecido com o teu, é outro tailandês. É essa cauda aqui que você está falando, né? Aberta, né? Exato. Tanto que tem um que dá uns pinotes assim, parece que ele nada bem desgovernado assim, de vez em quando. Mas é só de vez em quando. Eu estou achando que o Mauro vai crescer o olho nessa cauda, viu, Douglas? Tranquilo. Eu tenho que arrumar o oxigênio e já mando para lá. Pois é, porque agora vocês falando sobre a cauda do tossaquim, aí eu já não sei mais se isso é um defeito, se é bom ou se é ruim. Ô, Mário, você ia fazer um comentário em relação a esse cálico branco? Eu ia fazer o comentário era que... Você chegou a levar lá a setinha e depois você parou. E ele tem um desequilíbrio na cauda. Ele tem uma assimetria, né? Isso, exatamente. Ele tem uma assimetria na caudal aqui, ó, que esse lado de cá é mais caído e aqui é levantado. Uhum. Então,
aqui eu estava vendo esse tipo de coisa. Agora, com relação à cauda mais aberta aí, é aquela questão, né, Mauro? De muda um pouco o nado, Sim, aumenta um pouco a dificuldade do peixe, mas cria outra possibilidade completamente diferente em termos de top view, de visualização por cima do peixe, né? Que é o peixe exatamente. que passa, muda a dinâmica do nado, né? Exato. Exatamente isso. Normalmente, Douglas, esses peixes, quando eles aceleram, eles perdem o controle da natação em função do formato da cauda. Quando você fala que dá umas viradas, é em função disso. Uma cauda muito aberta dificulta o deslocamento deles. Então, na hora que ele acelera e tenta fugir, ele desequilibra no nado, porque a cauda não permite esse equilíbrio. É exatamente isso. Ah, Mas estão muito entendi. bonitos. Mas é bem bonitinho ver ele fazendo isso, parece adestrado. Pois é, depois que o Mauro me orientou em relação a isso, Douglas, e ele me avisou, ó, fica de olho aí que filhotinhos com esse tipo de cauda, eles não vão ter a velocidade de nado dos demais. Então, aí você vai ver que eles vão ficar prejudicados em termos de desenvolvimento. Se for possível, separe-os. E aí eu comecei a separar, e outro dia mesmo eu estava olhando, que teve um lá que eu deixei para trás e não vi, ele já estava assim, metade dos demais, porque não consegue acompanhar os outros na busca pelo alimento, né? Exatamente isso. A competição aí, na hora da comida, é brava. Em termos geral, esse que está à direita, embaixo, né? Ele está o conjunto mais harmônico, mas ele tem a cabecinha mais alta. Esse daqui, isso. Está vendo que ele tem o crânio mais redondinho? Sim. Eu tenho a impressão que fica difícil assim no vídeo, e ele está picando aqui para mim também, no movimento do peixe, ele não está em direto, que ele possa ter um pouquinho de Wen. É normal isso. Né? Na realidade, esses genes estão tão misturados nessas variedades todas, que é difícil de você, às vezes, ter um controle. Aí é seleção, né? Mas está um bicho assim, bem equilibrado, bem bonitinho. Mas o anterior a ele tem a cabeça melhor, tem menos acentuada essa curvatura. O branco também tem a questão da dorsal meio encurvada. Além da assimetria da cauda, né, a dorsal dele é tombada. A gente observa que os outros, ao nadarem, eles podem até dobrar a dorsal, mas eles mantêm elas mais na posição mais ereta nos movimentos, né? Não está inclinando. Esse aqui tem a dorsal, sobe, igual a gente estava conversando, né? Exatamente. Top Exatamente. demais, né? Muito bonito. Aqui, apesar da curvatura da cabeça, Douglas, se você não gostou da cabeça, pode mandar para mim que eu quero. Pois é, esse Não, os branco, bichos para estão mim, bonitos. passou do ponto. Ele tem gente que gosta, eu já vi lá fora peixes assim muito altos, mas claro, um padrão de mesma altura para baixo e para cima, mas Uhum. peixes nesse formato assim já. Eles são o corpo, a altura dele, tanto para cima quanto para baixo, estão ficando mais altos, maior que o comprimento do corpo. Para mim não me agrada, mas eu já vi Uhum. muito peixe nesse padrão, assim. Sim. Você observa o branco na posição que está aí, que ele tem um volume abdominal muito grande, que desequilibra o peixe. Né? No visual, assim, ele foge daquele conjunto de formar o círculo. Está sobrando embaixo. Né? Diferente do vermelho, que está bem mais equilibrado nessa característica. Mas é interessante a gente ver esses peixes, porque se você pega esse peixe cálico branco, aí, que me parece ser, inclusive, uma fêmea, né? Às vezes você tem um outro macho muito interessante, mas que o volume abdominal parece ser um pouco menor. Pô, é cruzar os dois, né? Um compensando a falha do outro, que é isso que a gente faz em cruzamento, né? Buscar elementos que um complemente o outro.
um corrija a falha do outro, dê um ganho para o outro. E é por aí mesmo. Até você ter uma linha extremamente bem estruturada, beleza, né? Mas é até ter. É difícil você chegar num peixe de um padrão excepcional. Isso leva um tempo. São alguns exemplares que saem assim. Esse dá para ver bem que a cabeça afina, né, na frente, assim. Isso, Tipo a frente no Fórmula 1, naqueles tempos do Nelson Piquet, né? isso. Esse tem a cabecinha bem em formato de cone. Aham. Ah, E ainda muito bom. coincidiu que a coloração ficou para trás do opérculo. Aqui está dando para ver bem a cabeça dele, né? Ó, Sim, sim. muito belo. Bonito tá esse peixe. Esse peixe a gente precisava ter o vídeo um pouco mais comprido, né? Uhum. Para a gente ter um pouco mais de olhar sobre a dinâmica, né? Sim, Gostei muito do ramp, sim. a questão que a gente tinha falado da arrancada aqui na dorsal é boa também. A proporção do para cima e para baixo da cabeça, o ramp em cima e o abdômen tem uma proporção legal. Agora, não sei se é uma impressão daqui, mas não é não. Parece que ele tem uma dobra aqui na cauda. O que eu vi nele, Mário, parece ter sim uma dobrinha aí, Uhum. mas na porção mediana da cauda, tanto de um lado quanto de outro, né? É como se ela fizesse, deixa eu ver se eu consigo, assim para dentro, ó, o Sim, meio, é meio afundado, sim. em proporção aos lóbulos, a abertura, né? Ele tem um certo afundamento aí na cauda. Mas está um bicho muito bonito. A Maravilhoso. proporção, como diz, o círculo corporal está muito bonito. Esse Maravilhoso o peixe. nadadeira anal dupla, ou não dá para ver direito se Não tem a consegui ver, nadadeira não. anal dupla, né? Eu não consigo ver direito. Não sei se porque parece que a nadadeira anal está sobressaindo ali a caudal, não sei, parece. E aí dá essa impressão de cauda quebrada. Não sei Não, se. não consegui ver isso, não, meu. Ah, não é não. Não, não, não. Não, não é não. Ali é a lateral da caudal mesmo. É lateral meio quebrado para dentro mesmo. É. Não é nadadeira anal, não. Porque, às vezes, a nadadeira anal ela é muito aberta, ela fica para fora da cauda, que não é desejável. Ah, não Né? é. Não é desejável. Tá. Professor, sobre a, ali a abertura da caudal ali, da nadadeira caudal, ela começa tipo 1 centímetro do pedúnculo, né? Vamos dizer assim, 1 ou 2 centímetros do pedúnculo, ou 1,5. O que eu vou determinar como mais harmônico no peixe é essa abertura iniciando meio próximo do pedúnculo caudal ou um pouco mais distante? Ou na metade, numa porção mediana da cauda? O que eu posso pontuar melhor? Né? Não sei se eu entendi corretamente o que você está falando, a sua intenção. Você fala a abertura em cima, entre os lóbulos? Em cima. O que separa entre as duas. Né? Entre direita e esquerda. Está aparecendo assim no pedúnculo, está aqui próximo, né? Sim, Aí, sim. tipo, 1 centímetro, ou 1 centímetro, ou 2, que seja, aí vem a abertura. O que eu posso interpretar como dar mais pontos ou menos pontos relativo a essa fenda caudal? Uma Geralmente, essa fenda, ô Minoro, que o pessoal considera fenda, em peixes de cauda dupla, que ela seja em torno da metade, mas depende do padrão do peixe. tá. Né? Quanto maior for a fenda, significa que maior é a duplicidade final da espinha, né, da medula espinhal do peixe. Quanto mais aberto em cima, porque a abertura é
mais do pedúnculo, no sentido cabeça, né? Que faz essa abertura maior na cauda. Essa aqui era uma das questões que eu tinha dúvida em relação ao RAM. Se ele fazer essa barriguinha aqui, que a gente parece que a gente vê isso como uma tendência maior agora, né? Quanto mais tiver o acúmulo e ele sobressair, é mais desejável, não é? Sim, mas observa o seguinte, que o ângulo que ele está fazendo, ele faz uma curva razoável até chegar na nadadeira dorsal. Se você comparar com o anterior, não dá essa volta toda. Sim. Ok? Então, e aí essa é a dúvida. Então, essa... Oi? Essa é a dúvida. É desejável que faça essa curvatura quase que indo cranialmente para depois fazer a curva para cima? Te confesso que eu nunca vi nenhuma explicação para isso, não. Mas eu acho mais desejável que a dorsal, ou melhor, que essa linha estivesse mais em pé. Se você olhar o peixe que passa por detrás, deixa ele virar. Aí, para. Olha o de trás. Ele não vem cá atrás, assim, na dorsal. O peixinho vermelho que está atrás. Mais um pouquinho. Aí, para. Ah, foi. É que está pegando exatamente no momento do corte. O problema dessas filmagens é que a gente tem dificuldade, às vezes, de ver como o bicho está movimentando, né? É difícil você ter a visão real do bicho. Ele está em movimento. Sim. Eu acho que, nesse peixe, se ele tivesse essa linha, essa curvatura, né, menos acentuada, fosse mais alto, para o início aqui da dorsal, seria mais interessante. Tá. Mas nunca vi explicação para isso, não. Tá? Estou falando no meu gosto, e não em termos de avaliação. Olha lá, nessa posição, o de trás apresenta melhor, percebeu? É que ao finalzinho ele pula. Sim, sim. O ângulo do ramo... Essa convexidade toda no de trás. Mas está um peixe muito bonito. Falta a frente da dorsal um pouco mais... Para acabar de crescer, né? A primeira aculho. Não, mas ele não vai crescer mais, não. Esse peixe tem 3 anos. E esse peixe já está meio grandinho. Ele tem um ângulo ali, né? Assim, ó. Melhor ser sobre esse reto. Aqui, ó. Aqui tinha que vir, subir reto para vir para lá. Ó. Mas você observa na albina que vai compensar isso daí. Deixa eu rodar mais um pouquinho o vídeo. Tá bem, essa aqui tá bem, né? Aí, ela é mais alta. Sim. Um compensando o outro, é isso daí mesmo. Os cruzamentos têm que ser nesse sentido. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, a verdade é essa. Porque com o que a gente não tem como trabalhar, então... Nesse vídeo aqui agora, eu filmei os riuquins por cima. E a minha dúvida era em relação à fenda da caudal. Eu tenho peixes que a fenda vem só até o meio, tem esse aqui que vem até o fundo. E o que seria mais desejável? Ou tanto faz e isso vai do gosto? Na minha forma de ver, tanto faz. A vantagem da cauda, onde a fenda se aproxime mais do pedúnculo, aquilo que eu estava explicando para o Minoro antes, significa que a divisão da espinha, ao final, na região do pedúnculo, ela dividiu mais antes, vamos dizer assim, de chegar na cauda. E que, consequentemente,
Isso significa que dará maior número de filhotes de cauda dupla, que aí vem acompanhado também com a nadadeira anal e a abertura das nadadeiras anais, quando duplas. Quanto mais separado ali, maior a frequência de descendentes de cauda dupla. Ô, Sérgio, além do peixe estar muito bonito, você filmou bem demais, hein? Só de principiante. Putz, ficou sensacional essa filmagem. Você conseguiu pegar detalhes. O Fábio, pelo sorriso ali, deve estar olhando para as escamas ali, né? Porque as escamas, ele sempre chama atenção para as escamas bonitas, e esse desenho dessas escamas está maravilhoso, né? Tá lindo esse peixe, ó. É o anal dupla, né? Sim. Esse é. O outro não é, não. O outro é maior. Ó, as escamas dele estão coisa de louco, ó. Oxi. Olívia, esse peixe é um saraçá? Esse peixe está com que idade, Sérgio? Ele deve estar com 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Tá. A questão do padrão saraçá, Minouro, é o bicho ter vermelho e branco, né? Se você olhar as extremidades das nadadeiras, dorsal e caudal, é que a extremidade está mais para transparente do que para branco. Pode ser a questão, é um peixe que está em crescimento, que ainda não pigmentou todo. Ou pode ser que fique assim, vai acentuar o branco depois nessas extremidades. Então, ele seria, vamos colocar assim, um saraçá, mas só nas extremidades da nadadeira, não pegou branco no corpo. O mais provável é que ele fique todo vermelho. Mas aí é só acompanhando. Como a gente não tem os antecedentes, né, não tem o controle dos pais, tal, fica difícil. Tá difícil arrumar um defeito nesse aí, viu? Acho que é onde ele mora. A dorsal dele, ô Fábio, é a mesma coisa. Ela não vai reta. Olha para você ver, ela já começa inclinada. Olha lá, ó, lá em cima, lá. Mas eu achei que você ia falar, a questão não você está falando da inclinação, você está falando da curvatura no bico dela, ou você está falando da inclinação lateral da... Não, no bico dela para trás. Ela deveria subir mais reta, né? Pelo que a gente conversou. Ela deveria subir mais reta, mas Mais reto que isso aí é difícil. Não, ela está fazendo curva, mas eu achei que ele ia falar era sobre ele nada com a dorsal meio de lado. Para a esquerda, né? Mas tem que observar depois ao vivo, né? Aí, ó. Ela fica um pouquinho para a esquerda. Agora, uma coisa que eu passei a observar e que nesse peixe aqui está maravilhoso é o 15 ali, né, Mauro? Ó. Está bem chamativo, né? Está muito chamativo, está muito bonito. Está bonito mesmo. Tá, ó. Olha essa imagem aqui, as escamas, ó. Show. Fantástico. Linha lateral, dá para ver. Tá muito bom esse peixe mesmo. Quinza. Falou quinza, é isso, né? Sim. O que é quinza? Deixa eu escrever aqui. É esse avanço aqui, ó, das escamas para cima da caudal aqui, ó. Tá a parte do pedúnculo, então. As escamas da parte do pedúnculo. Exato. Depois que o Mauro chamou atenção para isso, eu passei a observar, porque esse é um critério de seleção dos japoneses, né? Deles olharem, porque isso dá um brilho muito diferente no peixe e chama atenção, né? Ali, ó. Olha aqui, essa lateral, então, aqui dá para ver perfeitamente. Ele está muito grande, esse peixe. Eu gostei da coloração dele. Também. Mas em relação ao outro, ele perde muito por causa dessa dorsal aí, não? Sim. Mais caída ainda, né? Porque ela faz uma curva, né? Ela tem curva nos espinhos.
Essa quebrou, né? Essa tem uma quebrada nos espinhos. Tem uma quebrada nos espinhos. Esse aí... Agora, uma pergunta. Isso aí é por conta de alguma deficiência de alimento ou falta de sol numa época? Ou é genético isso aí? Porque isso aí eu notava nos beta também. Tinha alguns que faziam esse degrau. Genético é um problema de alimentação. Porque nem sempre a gente consegue alimentar 100%, né? Mas não só pela dorsal, mas olhando também pela proporção abdômen, ramp. Tá barrigudão, né? Esse peixe aqui, ele pode ser o xodó em termos de, assim, de ser um peixe maior, tá mais tempo e tudo mais, mas o vermelhinho é um peixe mais harmônico do ponto de vista de seleção. Sem dúvida. Aqui, ó, o brilho aí, ó, o brilho. Sim, bonito. E tem uma outra coisa também, o Sérgio. Já está me parecendo ser uma fêmea. Está enchendo. Essa é fêmea. Pois é, está enchendo. Aí aumenta o volume abdominal no período reprodutivo. E essa fêmea aí de Iruquim tem essa característica bem marcante para uma fêmea, cutibeni, batonzinho. Batonzinho. Dá um charme no peixe, pô. Como que é o nome em japonês, hein, Mauro? Cutibeni. A tradução literal aí, Mário, seria boca vermelha, tá? Esse aí é um Ryukin Apache. Mas a minha molecagem era com o Sérgio, porque o Sérgio falou que esse peixe é um apache. Eu falei, é um apaixonante. Essa é outra pergunta que eu tenho a fazer. Porque eu penso assim, o king é um peixe que ele tem, vamos dizer, uma variedade de tamanhos final razoavelmente grande. E uma característica de tipo tem os cachorro mini, cachorro tamanho maior. Não é um ramo de criação, vamos dizer, de seleção para se dedicar, tentar buscar uma linhagem deles pequenos? Fábio, eu sou contra, hein? Não, você não vai poder participar desse tipo de conselho. Quando a gente for falar do outro lado, a gente fala. Minoro e os de 2 quilos. O Minoro manda um peixe de 2 quilos. Então, vou ter que retirar minha pergunta. Com relação a essa questão do tamanho, Fábio, uma das coisas que a gente viu num daqueles documentos de uma exposição japonesa é que eles não avaliam tamanho no julgamento, sabe? Então, os peixes eles estão olhando conformação, harmonia, simetria e tudo mais, mas o peixe não ganha mais ponto por ser maior ou menor. Né? Certo. Mas, por outro lado, eles têm a classificação por ano de nascimento, né? Uhum. O Tosai, Nisai e Oya lá, né? É porque, em termos de localização geográfica, né, embora o Japão seja um conjunto de ilhas, mas está no sentido vertical, né? Então, você tem uma variação climática do sul ao norte muito grande. Consequentemente, você tem peixes, embora esteja dentro dessa classificação do primeiro ano, segundo ano e terceiro, né, a partir do terceiro, você pode ter, na mesma temporada, peixe do mesmo ano, mas cuidado com diferença de mais de 1 mês ou 2. Então, não dá para fazer essa análise por tamanho. Né? Aí vai se acompanhar, como eles fazem, acompanham no ano seguinte, no ano subsequente e tal, para ver o desenvolvimento do bicho. Senão fica difícil de você comparar os bichos numa competição, né? Então, não dá para julgar aí o tamanho nesse contexto. Acho que a gente deu uma passeada boa pelos Ryukins. Pelo que eu estou percebendo, assim, eu estou achando que a gente está com uma tendência maior a primeiro dar mais uma olhada nas demais variedades antes da gente pensar em algum sistema de pontuação ou classificação.
Se todo mundo tiver de acordo, eu acho que a nossa próxima reunião é sobre os ranchos, né? Positivo e operante. E aí, no caso, a gente acho até que, do ponto de vista didático, fica melhor se a gente tratar das 3 variedades de uma vez só, né, Mauro? Sem dúvida. E aí eu sugiro, que não é nome japonês, a Cutucar o Minoru, né? Sugiro que todos vejam, né, o vídeo do Lei que mostra essas 3 diferenças de linhas. Acho que seria muito interessante as pessoas assistirem previamente, né, esse vídeo para ter o referencial da coisa. E aí a gente poder acompanhar essas diferenças entre essas 3 linhas. Acho que seria um ponto de partida bem interessante. Bom, se todo mundo tiver de acordo aí, gente, eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou viajar agora. Beleza. Vai. Um abraço, boa viagem. Boa viagem, boa semana, pessoal. Boa viagem. viagem, Mário. Boa Obrigado. semana aí. Tchau. Ótima Boa semana semana. para todo mundo também. Um abração. Calma aí. Grande Tchau, abraço. tchau. Um abraço.